Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal mais uma vez. E hoje, como todo dia de terça-feira, é o dia de falarmos sobre séries. E como a nossa The Last of Us acabou, tem que ter uma série nova no canal, né? E eu fui orientado, né, com amigos meus para falar sobre o Mandalorian, né, que é da Disney Plus, que é da Disney. E está na sua terceira temporada. Eu não vou fazer um resumão do primeiro e segunda temporada aqui com vocês, não. Vou falar da terceira em específico. Ele sai um episódio por semana na Disney Plus todo dia de quarta-feira, se eu não me engano. Né? Então eu vou ficar atrasado em torno de 6 dias, mas é assim que funciona aqui no canal. O dia de falar é terça-feira, independente de qual dia da semana sai o episódio da série em questão, certo? Lembrando que na descrição aqui do vídeo, como todos os outros, tem uma agenda ao qual tá bem específico em que dia da semana eu posto o que, para você ficar inteirado em qual dia da semana sai o conteúdo que você mais gostou, certo? E lembrando, se você quer que esse conteúdo chegue a mais pessoas, curte, comenta e compartilhe para ajudar no engajamento. E se você ainda não é um inscrito, considere se tornar um. A gente começa lá no episódio da terceira temporada, o episódio 1. A gente vê que tem um resumo em que o Mandaloriano, que é o personagem principal, pela minha surpresa, interpretado pelo Pedro Pascal, que é o mesmo personagem principal de The Last of Us, ao qual gostei muito dele, gosto muito dele, posso até me considerar um certo fã. Então, ao saber que é ele nesse papel, eu também fiquei muito feliz com isso. Então, ele está numa época da sua vida de redenção, né, a qual ele tirou aquele capacete que estranhamente eles são proibidos de tirar desde criança, e para isso ele tem que se redimir. Tanto que no desse primeiro episódio a gente vê o ritual de passagem, o qual um menino ele está fazendo parte do exército lá, e eles estão na beira de uma água, não sei se é a beira de um mar ou de um lago, né, e pelo que eu entendo agora, assistindo os episódios, acho que por ele estar sendo incapacitado, né, numa água, isso se refere às águas vivas lá das minas de Mandalorian, né? Acho que é mais como uma referência, uma homenagem. Por quê? Porque essas águas vivas de Mandalorian, elas são para eles, têm atributos que os qualificam como guerreiros de Mandalorian, né? Então, como para eles o planeta Mandalorian que foi destruído, ele está contaminado, inacessível, não se pode respirar, consequentemente as minas de Mandalorian são inacessíveis, eles têm que fazer esse ritual de uma forma representativa, né? Nesse mesmo instante aí que esse garoto ele está sendo coroado lá, né, incapacitado, chega um crocodilo gigante, praticamente um crocodilo, né? Que eu gostei muito, 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 né? Aí começou a lutar com eles, a matar uns, começaram a ter uma guerra lá, uma luta, né, contra esse monstro aí. E no final chega uma nave, porque a luta entre esses soldados de Mandalor, mais esse monstro em questão, tá bem difícil. Praticamente ele tá ganhando todas, né? Eles estão apenas ali com o papel de tentar sobreviver, voltando para a caverna que eles estão ali, que é na beira mesmo, na beirada da água. Aí chega uma nave que começa a atirar no monstro e dá um tiro certeiro, ao qual explode um pouco a barriga dele. E essa nave em questão é do nosso personagem principal, que é o Mandaloriano. Aí ele chega lá e fala com a chefe, né, que ela disse que ele deveria estar ali, porque tirou o capacete dele. Eu não entendo como é que eles passam a vida inteira com esse capacete. Não dá pra tirar nada. Nada vezes nada. Ele nem vê a luz do sol, enfim. Mas aí quando ela fala que ele diz que ele seria redimido, voltaria a fazer parte do grupo deles se ele se banhasse nas águas vivas de Mandalor, né? O que ela acha que é impossível, que praticamente é uma mitologia. Ele está determinado a fazer isso, e de lá ele sai daquele planeta, lembrando que ele anda com Grogu, que é considerado o Baby Yoda, né? Que
é o amigo dele de viagem, que eles andam sempre juntos. De lá eles vão até Nevarro, e ele se encontra com o amigo dele, que é o Alto Magistrado Karga, né? E ele fala sobre seus objetivos, enquanto esse Karga está querendo oferecer para ele um emprego tipo de xerife, né, para que ele fique lá naquele planeta, naquela comunidade, para ajudar ele na segurança, e porque ele sabe que o Mandaloriano ele tá tipo que aposentado, porque ele perdeu seus direitos de Mandaloriano, né? De Mandalor, quer dizer. Ele fala que não, que ele quer voltar a fazer parte de Mandalor, dos Mandalorianos, e ele é em busca disso ainda. Nessa cidade tem uma estátua de um robô lá, que era amigo dele, e ele tenta ressuscitar esse robô por causa que ele quer levar para Mandalor para poder fazer uma análise lá de como está a atmosfera do lugar para saber se é respirável ou não. E ele até tenta ressuscitar isso aqui, tipo assim, o robô lá em questão, que é amigo dele, foi destruído em guerra. Ele tinha uma personalidade base, que é essa que foi despertada na hora, que praticamente ele ataca o Baby Yoda, que é o Grogu, ele foi criado para isso, porque a outra personalidade dele de bonzinho, amigo, era como se fosse praticamente um erro de sistema, né? Aí ele disse que ele poderia ressuscitar ele caso ele encontrasse um circuito de memória, IG, né? Então de lá ele sai em busca de circuitos. Aqui no caminho ele passa por um outro planeta. Ele vai para o planeta Kalevala, que também faz parte do sistema do Mandaloriano. E lá ele encontra com Bo-Katan, que ela fazia parte da família imperial, da família real Mandaloriano, e chamando ela para poder ir com ele até Mandalor, só que ela nega, diz que aquele planeta é um planeta morto, né? Que apesar dela acreditar que não, mas ela diz que não vai. Ela suspeita de que possa ser que o planeta esteja vivo, mas tudo aquilo ali não existe mais. Então ele vai sozinho em direção ao planeta de Mandalor, né? Saindo lá de Bo-Katan, ele segue seu caminho para poder ir atrás do circuito de memória, IG, né? Ele conta para Grogu que ele nasceu numa lua chamada Concórdia, que circunda a Mandalor, né? Lá ele se encontra com a amiga dele, que ela trabalha como manutenção de máquinas e tudo mais, e ele diz que está em busca do circuito de memória IG, só que ela fala com os responsáveis dali, os tipos de traficantes de armas e de materiais, e diz que isso nem existe mais, por se tratar praticamente uma tecnologia meio antiga, né? E em troca ela oferece para ele um outro androide, que é o R5, e ela faz todo um esquema, porque o Android R5 está praticamente todo mal construído, cheio de defeitos, mas ela oferece para ele até pela metade do preço, e ela está agoniada para sair dele, porque estão num feriado deles ali que seria importante aquele dia, ao qual nem era para ela estar trabalhando. E assim ele leva o R5 para fazer a análise da atmosfera de Mandalor. E assim eles vão finalmente pro planeta. Aí ele leva o R5, vai na frente, fazer a análise da atmosfera. Aí ele demora a voltar. Ele entra tipo numa caverna que fica na abertura, que dá acesso à parte subterrânea daquela superfície. E tem muitas imagens quando ele voa, ele passa por destroços que foi uma civilização externa, sendo que a cidade mesmo de Mandalor está debaixo da Terra, que é a capital, né, naquela região. O que achei tão interessante, mas eu gosto de cidades subterrâneas desse tipo assim. Então ele manda o R5 demora a voltar. Então ele decide ir e usa uma pressurização, né, tipo, para não respirar o ar dali, e vê que ele é atacado por monstros ali da região, que são os Alamedas, porque dito era de que nada vivo existia ali, né? E inclusive até depois é questionado se os Alamedas sobreviveram, o que mais teria sobrevivido, né? Enfim, aí lá ele luta contra os Alamedas e acaba vencendo-os,
Isso tudo na borda da cidade, como se ela fica dentro de um precipício abaixo da superfície. E aí ele pega e resgata o R5, que tinha sido golpeado, ele volta para nada com o R5. Depois ele volta para a cidade de Mandalor sozinho, porque ele quer encontrar essa tal da água viva, né? Aí depois disso, ele anda, o Grogu vai junto com ele, logicamente, e ele começa a andar lá pela região, encontra um capacete de um Mandaloriano, assim como ele, e depois ele é atacado surpreendentemente por uma aranha robótica bem forte, acaba deixando ele bem golpeado, e o Grogu consegue escapar e praticamente não é nem observado por essa mesma máquina aí, né, esse inimigo em questão. Aí depois que essa máquina, esse inimigo prende ele numa gaiola, uma gaiola em que ele fica deitado e parece que fica tirando o sangue dele ali. O que tá dentro desse robô sai e, tipo assim, é um ser pequeno, esguio, entendeu? Meio que esquelético, frágil, que usa essa nave como robô, né? Pra ele, como um soldado mais forte. Na hora o Grogu tenta salvar ele com seu poder da força, só que ele não consegue. E ele pede para que o Grogu fosse até Bo-Katan para pedir ajuda. E é isso que acontece. O Grogu entra na sua navezinha redonda, que parece uma cuia, aí ele consegue voar para longe dali, chega na nave, né? Inclusive tem até um pequeno dragãozinho no meio do caminho que acaba perseguindo o Grogu, não o vilão lá que só não o persegue. Mas no caminho tem um dragão, tipo um dragãozinho, sabe? Um dragão bem pequeno. Esse que persegue o Grogu, que o vê pelo caminho de volta. E aí o Grogu chega lá no planeta onde é que tá Bo-Katan. A princípio ela acha que é o Mandaloriano que tá voltando quando abre o compartimento da nave, ela descobre que é o Grogu que tá ali. Aí ela volta, vai junto com ele, chega lá. Primeiro ela luta com alguns Alamedas, e depois de ter vencido os Alamedas muito facilmente, ela encontra esse inimigo em questão aí, que a princípio ela encontra no corpo dele normal, atira nele, ele é forte, então mesmo assim, ele não é tão fraco quanto eu estava imaginando que fosse. Aí depois ela, de praticamente vencido, ele abre o olho, e depois ele começa a lutar contra ela já dentro da sua armadura, né? Aquele soldado, aquela aranha robótica. Depois disso, mas ela consegue vencer ele e salva a vida dele. Aí, depois dele despertar, né, que ele estava já meio drogue, ele disse que ele quer continuar indo para chegar nessa tal dessa água viva, né? Aí, ela, por fazer parte da família real, ela decide ficar com ele e mostrar para ele, porque ela disse que do jeito que tá ali tudo destruído, e é uma destruição que não tem muito tempo, tá? Mas tá tão mal acabado que é como se ele causa a impressão de que aquilo ali foi abandonado há séculos. Ela decide mostrar para ele onde é que é, porque ela sabe. Aí chegando lá, sim, ele chega nas águas vivas, se banha, diz o que tem que dizer, e de repente ele é puxado, né? Aí ele é puxado, aí ela cai na água para socorrer ele, e tem tipo um abismo comprido assim, um caminho comprido, um fosso, que vai, e ele tá apenas caído no fundo desse abismo. Ela pega ele, emerge, né? Vai emergindo, e ela passa por um olho gigante, e tem um monstro ali, que até mesmo ela diz que existia, a lenda conta que aquela água viva ali é a parte que fundou a cidade, né? Que aquela parte das águas vivas ali é onde surgiu a cidade, que o primeiro Mandaloriano que chegou ali venceu um monstro que seria um mitossauro em uma luta, e dali ele começou a criar a sociedade Mandalor, né? Mas tudo aquilo ali era dito para as pessoas como se fosse um mito. Então ela vendo aquele monstro ali, ela fica surpresa de que aquilo não era um mito. Ela fica aquela questão, se é o mesmo monstro de sempre ou se é um descendente dele, né? Mas, incrível que pareça, as pessoas costumavam a se banhar ali para passar os rituais, né?
só que não foram atacadas desde quando surgiu a civilização, né? Que a gente nem faz ideia do tempo que foi. Mas ali, depois de muito tempo de silêncio, aquele monstro sozinho, ele resolveu atacar a primeira pessoa que caiu nas águas, que foi o Mandaloriano, que é o nosso personagem principal. Então ela salva ele mais uma vez e pergunta para ele se ele viu alguma coisa viva ali. Ele diz que não lembra. Então ela prefere guardar esse segredo para si. Então eles saem dali do planeta, ele faz o que ele tem que fazer, que ele colhe uma água viva, um frasco, para como prova. Eles vão até a casa dela, só que estão perseguidos, a casa dela é destruída. Aí de lá eles voltam para aquele mesmo planeta onde é que tinha aquele ritual de passagem daquele menino Mandaloriano, daquele grupo de Mandalorianos, né? E comprova que ele esteve lá, e ele é aceito de volta. E ela também é uma pessoa que tirou o capacete, sabe? Ela também não faz mais parte dos Mandalorianos, do grupo, né? Mas é que como ela caiu na água para salvar a vida dele, ela se banhou das águas, apesar de não mais acreditar nisso, não fazer parte do grupo, automaticamente ela entrou no grupo de novo, até o dia que ela for tirar o capacete dela. Aí ela não sai de novo. Então ele entrou e conseguiu se redimir, e ela também foi redimida automaticamente. Que nossos personagens principais, que é o Bo-Katan, por enquanto, Bo-Katan, o Grogu e o Mandaloriano, eles ficam de férias, e a gente começa a ver a história na perspectiva de um cientista, né? Que está numa cidade lá gigantesca. Eu gosto de cidade de prédios altíssimos em que tem corredores de carros e meios de transporte de todos os tipos de direções e alturas, sabe? Bem estilo Armagedon. Ele se chama de cientista da anistia L52. Ele pesquisa engenharia genética e clonagem. E a gente começa um episódio ele palestrando e ele deixa entender que é uma pessoa recém-chegada da cidade lá imensa. E a gente fica acompanhando o dia a dia deles com um grupo de, posso dizer que são soldados, né? Ele acaba se aproximando de uma moça lá em questão, que ela se chama G68. Depois a gente descobre que essa G68, que acaba sendo uma companheira dele, uma amiga, faz uma parceria com ele, né? Ela se chama Elia Kane, e o nosso cientista que se chama Ben Burchell. E o objetivo dele é fazer com que suas pesquisas, né, ajudem a Nova República, porque ela não faz mais parte da tirania do Império, né? Então ela decide levar ele para uma nave inoperante do Império, que está no depósito, e ela garante que não tem ninguém ali, que lugar abandonado, né? E que lá ele encontraria algum tipo de laboratório ao qual ele poderia pegar para si tudo o que ele fosse necessário para suas pesquisas. Aí depois que ele pega o que ele tem que pegar, eles começam a ouvir barulhos e parece que a força da polícia, a força de segurança chega lá e eles tentam escapar. Então eles são encurralados. Após serem encurralados, ele descobre que ele foi traído por essa dita amiga dele, né? Ela dedurou, sendo que foi ela que ofereceu para ele ir lá. Não sei qual é o plano dela, porque depois, no final do episódio, que o episódio é bem curtinho pra mim, tá? Ele é longo, 1 hora, mas não acontece tanta coisa assim. Ele é colocado numa máquina, que essa máquina, ele mesmo fala que o Império usa para apagar muitas pessoas e trazer uma nova perspectiva da vida. Mas só que os cientistas dizem que vão colocar em baixa frequência apenas para tirar alguns pensamentos da cabeça dele que poderiam levar a traumas, para que ele levasse a vida mais leve. Essa tal de Elia aí diz pro cientista que ela pode ficar ali, porque tanto que ele é amigo, ela gostou muito dele, né? E o cientista diz que sim, enquanto ele tá lá na máquina com os raios na cabeça dele, né? E essa Elia pega e ela aumenta a frequência de um jeito em que vai afetar a cabeça do cientista. A gente termina nesse episódio. E então fica naquela dúvida no ar, né? Porque ele vai perder a memória. Tudo que ele sabe ele vai perder. E agora, mas fica também aquela dúvida, né? Aquela curiosidade de por que ela fez isso. Amando de quem? Isso que vai saber só no próximo episódio, né?
Eu vou dizer rapidamente o que eu achei sobre os 3 episódios da outra temporada dessa série. Eu gostei demais. É um assunto, é da família do Star Wars, né? Tanto que eu anotei aqui para vocês que essa temporada do Mandaloriano, ela acontece 5 anos após o retorno de Jedi e 30 anos antes de despertar da Força, né? Então todo este mundo de nave, de guerra no espaço, de vários mundos, várias civilizações, isso é muito incrível, lógico. Eu gosto muito, é um tipo de fantasia para mim. E como eu falei, os efeitos especiais são muito bons, e tem a fotografia muito bonita, muito bem feita. As imagens aéreas são incríveis. No primeiro episódio da terceira temporada, que aquele crocodilo gigante luta contra os exércitos mandalorianos ali, eu gostei muito, tanto porque foi na luz do dia, né? E quando tem algo assim no CGI e efeitos especiais, as pessoas preferem que seja aconteçam à noite, para poder esconder, ou no entardecer, para poder esconder alguns defeitos do efeito especial, né? Então fazer um efeito desse à luz do dia, no sol aberto, é desafiador para a qualidade, né? Porque leva um pouco mais de recurso para poder ser feito. E na minha opinião, né, a crocodilo lá foi muito bem feito à luz do dia, né? Então, sobre a jornada do Mandaloriano com o Grogu, pelo que eu andei pesquisando, é um tipo de paternidade que tem entre eles dois, né? E que um cuida do outro, como a gente acabou de observar, de que o Grogu salva a vida dele indo até a Kubatã para poder pedir ajuda dela. Mas me incomodou um pouco pelo fato de que ele foi tipo assim, vencido muito rápido por aquele inimigo lá na questão que é a aranha robótica, né? Eu achei ele um pouco fraco, posso dizer assim. Tanto que, como eu falei, no segundo episódio, Kubatã salva ele 2 vezes. Salva ele lá da aranha robótica e salva ele também lá do ser mitológico lá das águas vivas, que é o mitossauro. Mas bora ver, né? Eu vou ter que assistir as outras 2 temporadas que eu não vi ainda, né? Para poder me inteirar mais da história, mas eu espero ver mais dele com mais força também, né? Agora no terceiro episódio, apesar dos personagens principais terem tirado férias para poder ver um outro tipo de núcleo, diferente do deles, eu acho que esses núcleos vão se encontrar depois. Apesar de ter sido um episódio mais longo, mais fraco na minha opinião, o final dele me deixou interessado no que vai acontecer. Realmente causou em mim interesse na história sobre o que vai acontecer com aqueles cientistas, porque ele tinha aparentemente objetivos bons. Essa tal de Elia, quem é ela, por que ela fez isso, por que ela traiu ele, e continuou traindo e sendo maldosa com ele, porque a intenção dela, aumentando aquela carga da máquina lá, é destruir a memória dele, a mente desse cara aí, desse cientista, né? Que é o Ben Bush. Então foi um episódio que no final trouxe para mim interesse na série, sim. Então isso é a nossa série, é a nova série do canal. Espero que vocês gostem. Como eu falei para vocês, vai sair um episódio por semana, todo dia de quarta-feira na Disney Plus, e toda terça-feira eu vou trazer a minha resenha do episódio, tá bom? Se você gostou deste conteúdo, tem gostado, tem trago para vocês e quer que ele chegue a mais pessoas, curte, comenta e compartilhe. Se você chegou até aqui e ainda não é um inscrito, considere se tornar um inscrito também, tá? Até o próximo vídeo e tchau!